Pessoal, mais um pouquinho só. O tema hoje se estende, né? Prometeu e Epimeteu agora vão se separar na direção dos projetos próprios de um extrovertido e de um introvertido. E no nosso encontro de hoje eu quero teatralizar os eventos que cercam os dois personagens. Como eventos que arquetipicamente, como a gente diz, afetam todos nós, sem nenhuma exceção e talvez, ofereça, pelo menos nas perspectivas de hoje, uma leitura até do que acontece no mundo hoje. Eh, Para mim muito bem tensionalizado, nesse contexto do capítulo do livro e das perspectivas que estão, na nossa frente, como sociedade humana, inclusive. Eh, Nós vimos que, na construção do projeto Spitler no Prometeu, ele vai trazendo primeiro uma unidade, né, de Prometeu e Epimeteu antes de se encarnarem. E aí esse elemento antes de se encarnarem sugere então que, como arquétipos eles existam a priori, né, não como índoles ou condutas, mas como se existissem a priori. E nós também sabemos disso numa psicodinâmica, né, olhando para esse a priori, como uma função de cada uma das disposições, introvertida e extrovertida. Sendo assim, existe uma predisposição da espécie para esses papéis. O que devolvo sempre esse tema, não é? Nos coloca sem o arbítrio de não ser. É isso que nós estamos vendo nesse primeiro bloco do livro. Tanto Prometeu quanto Epimeteu não têm um direito de dizer vou fazer assim ou não vou fazer. Eh, os elementos que os conduzem, né, o anjo de Deus, no caso do Epimeteu, e a alma, no caso da deusa interior, já também insinua as disposições masculinas e femininas da psique humana. Isso também é importante para a gente registrar, onde o anjo de Deus ali sugere uma expressão, né, solar, para o Epimeteu. Nós percebemos que ele senta num trono como todos os faraós e imperadores, eh, e reis, enfim, sentaram nos seus tronos, num conjunto simbólico da expressão do poder. E o Epimeteu, então, é apresentado ao povo. Eu separei algumas frases, que são importantes, e alguns, ambientes em que o próprio Epimeteu vai se colocando à disposição do personagem. As festas, né, a alegria do povo, eh, existe aí uma situação de prosperidade, da mesma maneira como a gente sempre aposta no prefeito, no governador, no presidente, nós apostamos que sempre vai ter uma prosperidade, agora sim, né, as coisas vão melhorar. E não é uma leitura aqui, claro, crítica ou negativa, ela é dinâmica, né. Sendo uma leitura dinâmica, eh, ela nos oferece então a finalidade, o fundamento, dessas disposições.
Porque pensarmos assim que o anjo do Senhor, quem é esse anjo, né, esse mensageiro, de Deus, esse mensageiro do aspecto masculino da personalidade, notado pelas questões que envolvem, a subida, né, de Epimeteu na direção, de um lugar de reino, de um lugar, de expressão, eh, colocando o 87, bom dia 87, colocando então, Bom eh, dia. olha, muito bem 87, divirta-se no seu dia hoje. Eh, é o código 87, ela está disfarçada, não sei qual é o caso. Mas, nesse momento eu quero caracterizar Epimeteu, né, sendo convocado para a objetividade da vida externa, a promessa de Epimeteu para o seu coletivo de que vai haver comida, nós vamos festejar a colheita, nós vamos nos enriquecer, não como um fato literal, como eu estou sugerindo, mas como um fato psíquico mesmo. Como entender que nós olharemos para o líder da aldeia, para não falarmos de reis e presidentes, ou o aspecto provedor do masculino, sem entendermos as disposições, as pressões psíquicas para esses papéis. Eh, E que então Deus, aí, como esse anjo sugere, ele mesmo, como aquele que desde os princípios da coletividade humana conduzia o ser humano, por esse na direção desse progresso, eh, entendendo aí, Clovão, bom dia, Clovão. Karen, bom dia. Bom dia. Entendendo aí, e bom dia a todos daqui para frente, pessoal, senão você começa, aí eu vou ficar dando bom dia. Clavão, você foi o último bom dia. Então, eu estou tentando caracterizar aqui, Marcinha, agarrada ao seu marido, que cena memorável. Para quem conhece, né, a história desse casamento, é, é, Vai atrapalhar a aula, vai. então eu estou tentando caracterizar esse anjo de Deus, né, esse Deus com essa conotação masculina, que não é, para a tristeza de alguns movimentos, um fato constituído pela razão humana. Ele é inato, esse aspecto da divindade e do campo da prosperidade que ele traz na construção de um logos em andamento. Porque, entre outras coisas, o aspecto feminino da história humana vai sempre reorganizando as perspectivas do aspecto masculino. É uma informação que está nas histórias prometeicas, epimeteicas, né? Nesse caso, Spitzer optou por colocar o Epimeteu no trono, e ele vai conduzir do jeito de pensar, não é? Do jeito de organizar a perspectiva de vida, aquilo que lhe cabe. Eh, e se nós olharmos, então, a cena, eu estou tentando trazer todo esse simbolismo, não é? A cena do indivíduo que se apresenta ao povo, que festeja, que está no mundo externo, que se espera, então, prosperidade, provisão, alimento,
e que nós também sabemos que vai conduzir esse coletivo, para um acordo ético-moral necessário para tantas, consequências que podem advir quando o instinto em si, né, estava estabilizado nas espécies anteriores, inclusive no início da prosperidade humana. Eh, olhando esse Deus, então, do Epimeteu, esse Deus, ele é esse Deus do Logos, da construção. Mas Epimeteu, então, fica, num primeiro momento, assustado, ele fica olhando o que aquilo tudo representa, guiado pelo anjo, ele se mostra titubeante, e tem um momento, né, que Epimeteu, então, depois das festas, no final do dia, já olhando uma senhora que o agrada, conversa com o anjo de Deus. E esse anjo, então, lhe apresenta agora, né, as responsabilidades. O próprio Epimeteu, nesse instante, perde o direito de uma vida, que pode ser decidida por ele. Isso é muito importante, pessoal, que sugere, então, que o extrovertido ali, tanto quanto o introvertido, eh, vai perder o direito de uma vida, com arbítrio. Eh, agora você serve a esse povo, agora você se dirige a esse povo, de tal maneira que a sua vida deixa de ser simplesmente a sua vida. É claro que seduzido por aqueles gozos todos, né, ele, está incauto sobre o que vem, qual é o qual é a continuidade disso. Nós também sabemos que essa continuidade tem um caráter inflacionário, importante e histórico. Se então o Epimeteu não tem o direito de arbítrio, eu não posso ser o que eu queria ser, aceitando então o destino, que a vida, que a espécie exigiu, eh, supõe-se que essa expressão, né, não casuística, tem dentro dele um veículo para algo. E aí, então, no trecho do livro, o Epimeteu está soturno, preocupado, dizendo: será que eu serei capaz dessas responsabilidades? Mas logo ele pensa assim: mas você está servindo a Deus, ao anjo de Deus, e portanto tudo o que vai acontecer está na mão de Deus. E aí ele se acalma dizendo: ah, então ficou tranquilo. Eu fiz essa montagem aqui para colocar, esse Deus, humano, dos últimos 7.000 anos, como até mais, né, desde lá de trás, desde a Revolução Agrícola, como um aspecto masculino, que dirige as tensões, do gradiente de evolução da sociedade humana. Eh Colocando eles, repetindo aqui a cena, né, colocando esse Deus como esse criador do Logos, e criador então da expressão material do mundo, daquilo que é instalado em mim, quero realizar, e devo realizar conforme essa vontade de Deus. Para quem já tem um contato com a teoria, né, essa vontade de Deus, seria esse aspecto dinâmico da consciência, cuja ação está embutida, no contato com complexos, movidos, o indivíduo e tais,
pelos arquétipos, e toda essa dinâmica, então, nas suas narrativas próprias, contam a nossa história. E para o nosso trabalho analítico, contam, a história dos nossos clientes, mesmo que eles achem que as ações que eles perpetram sejam decididas por ele e não por arquétipos, a favor do coletivo. Nesse primeiro bloco que eu estou insinuando aqui, nós colocamos o eu não sei se vocês estão entendendo, eu estou colocando Epimeteu a serviço dos aspectos masculinos, a serviço de uma religiosidade que vai instalar uma experiência específica humana, a partir da regulagem, da condução da libido, para dentro, né, tirando dos instintos para dentro da sociedade. E sem esse aspecto masculino, essa libido ficaria na instância anterior. O Epimeteu não existiria como arquétipo, e não sinalizaria, né, não sinalizaria para a espécie a função da liderança. E, e também estou tentando acrescentar que a visão próspera desse indivíduo, a visão próspera, Epimeteu e Prometeu, pessoal, não são homens, apesar de no livro escrito no século XIX, são disposições. Masculino e feminino não estão relacionados diretamente, com um gênero ou outro, antes que as pessoas tragam, bom dia, Lami, críticas, né, que não cabem na literalização. Elas só são instaladas nas estruturas arquetípicas de dinâmica. Quem se instala num determinado movimento e quem se instala em outro. Então, o aspecto extrovertido, ele tem uma tendência, não é, de explorar tudo aquilo que foi ofertado, né, de consumir tudo aquilo que está presente, de digerir, a realidade material. Eu tenho que comer essa realidade o tempo todo, seja na forma de carros cada vez mais potentes, de joias cada vez mais valiosas, de ambições cada vez mais insatisfatórias para o indivíduo. Não deve ser difícil a gente ver essa frase do Epimeteu na cabeça de muita gente. Eu estou com medo das coisas, mas Deus me colocou nesse lugar. E se Deus me colocou nesse lugar, Ele sabe o que faz. Eh, Vocês vão ver isso, né, em todas as religiões e em todas as representações de autoridade, né? Qualquer ser humano que tenha uma presença mais significativa vai se sentir ungido pelas divindades. E essas divindades, na minha consideração, é, é a própria disposição, é a própria psicodinâmica. É, Ô, Marcos, Oi, Tiago. mas as estruturas das quais a libido foi retirada, as estruturas anteriores, não é que elas ficam Uhum. quietinhas ali. Ah, a libido migrou para a cultura, digamos, saiu dos instintos e migrou para a cultura. Tem um Tem, contra-ataque, né, em perspectiva. tem. Eu estou indo para o segundo bloco. Eu estou Tá. enfatizando esse primeiro bloco do Epimeteu, porque você vai ver que o Prometeu vai ser representante dessas estruturas.
E a própria história, o próprio livro, né, envereda por esse embate, né, que não vai depreciar, por exemplo, as visões freudianas e todas as outras, né, não enfraquecem a leitura que eu estou fazendo aqui, não enfraquece as percepções desses pensadores e até de tantos outros, como Platão e tal. É, então, sim, você faz um movimento e ele, então, ele tem que ser pendular, né? Ele tem que ser é, é, senoidal, né? E vocês vão perceber que se eu estou aqui sugerindo que o aspecto extrovertido é mais masculino, é mais para fora, e consome sem um direito de não consumir, consome porque deve consumir, favorecendo então a construção de limites lá na frente. O Spitteler é incrível, devia estar possuído pelo cogumelo para fazer esse livro, ou pelo chá de ayahuasca, né, assim o Edu conhece, porque é muito bem construído a história, por isso que ele ganha o prêmio Nobel e Jung se encanta com esse livro. Então, nesse primeiro bloco de agora, é, eu estou conduzindo todo o trecho em que Epimeteu é a encarnação das ações que vão se desenvolver. Com isso, eu também coloco todos os valores que até bem pouco tempo estavam estabilizados, aí sim, né? E espero que até o final desse livro a gente entenda que estavam estabilizados sobre aqueles que podiam pôr a lei, né? Instalar os valores que precisavam ser instalados. Eh, Vocês vão ver que na história dos últimos milhares de anos, eh, os homens vão se instalando nesses papéis, né? E que agora devemos então supor que tem algo acontecendo no planeta que vai. Aqui é uma sugestão, mas que para mim fica dentro desse contexto, até para as relações interpessoais. Se então as mulheres estão mudando o seu papel de trocas com o mundo, tema evidentíssimo na nossa sociedade moderna, tem algo acontecendo no coletivo. Se o aspecto masculino encarnado ah, por homens, não é, em grande parte no quesito, né, da imposição das leis, veio se construindo e desenvolvendo a velocidade de um consumo que, como diz o Clóvis de Barros, né, minha filha deseja um iPhone que vai morrer na gaveta e que ela vai desejar em falta mais um iPhone com um número maior e assim por diante. Ou o que vai levar, né, extrovertidos a consumirem, a estocarem coisas que depois vão para o lixo porque não quero mais usar. 8 carros na garagem. Eu tive uma cliente há muito tempo atrás que gastou o equivalente, hoje eu não sei, mas na época, R$ 40.000 em sapatos. Ela ficou tão angustiada que entrou numa loja e deve ter sapato até hoje se ela não doou esse sapato. Tamanho era a angústia, é, a pressão, né, do anjo de Deus, do mensageiro de Deus, para que essa pessoa consumisse. Ela não tinha resistência a isso,
como as pessoas não têm. Entende que é uma dinâmica extrovertida que força uma parcela, possivelmente de 50% da população, a aumentar a velocidade do consumo, para aumentar a velocidade da inovação. Logos, eh, e o nous, né? Logos e o conhecimento, porque tecnologia e inovação precisa, claro, de um logos sempre aprimorado. Sempre aprimorado. Eu tento sempre defender isso dentro dos casamentos, como o casamento precisa ciclar esse sistema. Mas é difícil porque não é racional. Se fosse uma consideração como essa que eu estou trazendo, daria pop-up na cabeça de todo mundo. Ah, entendi. Só que não, né? Só que não faz assim, não. Por quê? Porque tem um momento da narrativa, em que o Logos aparece. Mas isso está nos blocos posteriores. Entenderam até aqui, pessoal, que o Epimeteu é carregado, né, tomado, né, pela identidade com o mensageiro, arrastado para um teatro arquetípico, em que as pessoas festejam e querem riquezas e comidas e querem leis. O próprio Epimeteu, então, fica preocupado, mas ele mesmo se acalenta dizendo: não, é só seguir em frente que Deus vai te ajudar. É, e aí tem então uma última cena, desse bloco epimeteico, que após então ah, a audição vinda do anjo de que ele também perdeu a sua vida em nome de Esasiades, não contra, mas a favor, é isso, né, que eu estou sugerindo, que esse consumo intenso do indivíduo não é uma decisão do indivíduo, ele é obrigado a fazer isso, né, na psicodinâmica. E quando então Epimeteu entende a corrupção proposta, e fica, por outro lado, encantado eh, pela instância de poder, ele aceita o convite. Ele também perde a sua disposição, que nunca existiu, nem em nós, nem em ninguém, para a vida que ele achava que poderia ser. Mas o anjo, então, diz para ele: agora, você tem uma obrigação, e essa parte é muito simbólica, você tem uma obrigação irreversível. Vou te dar a chave de um quarto importante. Nesse quarto estão os meus filhos, diz o anjo. E eles não podem, né? A sua obrigação é protegê-los de qualquer inimigo. Aí ele está lascado nesse instante, né? Nem ele sabe ainda onde ele está se metendo. Porque essa vai ser, né, a prisão mais difícil, não só para extrovertidos, né, mas para a espécie humana. Porque entendam que existe no ar aquela coisa de não deixe, né, o bule da vovó cair no chão. Se você deixar o bule da vovó cair no chão, não sei o que vai acontecer. Numa outra configuração, eh, a sociedade, né, eu já contei essa história que há uns anos atrás, mais ou menos no ano 2000, bem lá atrás, né? Não, do ano 2010,
Alguém pesquisou quantas crianças chamadas Ayrton Senna estavam correndo de kart no Brasil. E acharam um monte, assim, 15, 20 crianças andando de kart. Passado 10 anos, quantos adultos chamados Ayrton Senna estão correndo em algum torneio pelo mundo? Nenhum. Então, todos os pais dessas crianças devem estar frustrados, querendo que esses filhos fossem Ayrton Senna, para guardar, né, para repetir a emoção que esse indivíduo não tinha em si, né, como acontece, mas era conduzida, projetivamente, né, pelo Ayrton Senna. Eu vivia das vitórias do Ayrton Senna. Eu não tinha minhas próprias vitórias. E aí o meu filho, seria portador, dessa potência e manteria, né, e manteria a minha alegria de vitórias. Vocês vão ver essa linha condutória, até nas heranças, empresariais, nas heranças nobres, né? Meu filho, né, vai ser o herdeiro do trono. Pessoal, não literalizem, né? Todo o sistema do livro aqui é feito de metáforas. As personificações, estão projetadas o tempo todo. Se nós olharmos para dentro do Epimeteu, ele entende que está em contato, né, com um anjo de Deus. E esse Deus, então, proverá, vai me dar tudo aquilo que eu preciso, desde que, olha, desde que eu seja responsável pela continuidade. Não por um acaso, vocês vão ver que essa linha condutória também se estabelece, eh, nos faraós. Eh, a chave do quarto do filho do faraó é importante. Então, não deixe que o meu filho morra, né, porque essa chave é para você protegê-lo da morte. Filho literal, por um lado, né? Então, o faraó protege o filho dele, como presidentes de CEOs protegem os seus filhos, como esses homens, principalmente, que queriam mais Ayrton Sennas, como extensão de uma linha condutória sobre aquilo que é o meu logos, aquilo que é a minha lei. Eh, e o filho do faraó, numa leitura bem própria, vai pensar assim: meu pai, então, é filho de Deus, eu sou filho do meu pai. Quando o meu pai morrer, eu vou ser filho de Deus. E depois eu vou ser Deus. Né? Porque se ele morrer é filho de Deus e eu vou fazendo esse escalonamento, né? Aí vocês vão ver por que que eles têm múmias, e grandes altares, pela grandeza de que eu me sinto o filho de Deus. É a metáfora inserida no livro, né? Epimeteu, esses meus filhos, que não são carnais, mas filhos da potência e da continuidade da potência, você tem que protegê-los. Lá na frente nós vamos falar, Dudu.
Que eu quero, não quero perder a carona aí. Você me permite uma ideia complementar? Claro. É, naquele poema, não é um poema, é uma história, o Eno Maelis, ele conta mais ou menos a mesma coisa. O Eno Maelis é muito antigo, mesopotâmico. Então tem os deuses Apsu e Tiamat, eles têm vários filhos também, deuses, e Marduk vai ser uma espécie de um tataraneto. Morre Apsu, que seria o equivalente a Urano, e sobra Hum, Tiamat, que seria o equivalente a Gaia. uhum, sim. Quando tem toda uma história, Tiamat quer se vingar da morte do marido e vai destruir tudo, a mãe terrível. Uhum, E Marduk é convocado para derrotar ela. Quando ele é convocado para derrotar ela, então o que o concílio faz? Eles falam assim: olha, você vai lá, vai derrotá-la, e como uma espécie de prêmio ou de prerrogativa que você vai ter, todos os outros deuses vão se submeter a você no que diz respeito ao destino. Ele vai lá, derrota, uhum. assume essa condição de supremo perante esses outros deuses, que inclusive são mais velhos que ele, que seriam os avós, tio-avós e tal, né? Sim, sim. Aí a Uhum, interpretação que se não me engano, é o Michel Eliade, que é ele que faz toda essa uhum, estrutura aí. sim, sim, sim. Ele fala assim que é, esses outros deuses eles continuam tomando todas as decisões dos destinos, mas não era Marduk quem decidia. Então se entende o quê? Que esses outros deuses podem continuar tomando porque Marduk permitiu tacitamente. Ele não disse, olha, vocês vão decidir. Ele Hum, olhou e deixou. Então ele sugere que isso significa que todas as forças psicológicas que estavam espalhadas, todos esses instintos, eles se dobraram espontaneamente a um único vetor, que seria o, o self, que seria o Marduk. E aí, é, é, aí ela termina sugerindo, ele termina sugerindo que essa história seria um marco, o início da ocidentalização, que é onde eu começo a separar o indivíduo, atribuo ainda a qualidade de Deus, como você falou, porque inclusive necessária, uhum. mas eu começo a separar para começar a ver uma distinção. Clóvis, por favor, o seu fone está aberto. É, E aí, com isso, né, com essa individuação, é onde você vai ter esse herói que ele vai para o desconhecido e retorna portando as ferramentas para lidar com o desconhecido insuportável e pautado numa tradição que ele vem desses outros deuses como um substrato para ele poder transitar nessa escuridão do desconhecido e conduzir os outros pelo conhecido. É mais ou menos isso. não, mas é perfeito, porque essa história ela é repetida até hoje. Ela é feita. A ideia de Marduk, ou as ideias da instalação do Logos, é a passagem. Por isso que você tem Logos, né? É a passagem da espécie humana de um estado mais matriarcal, em que a consciência é incipiente ainda, para o patriarcal, em que a consciência começa a ganhar velocidade. É por isso Ele usa que. inclusive a expressão de sai Uhum. do emocional e imagem, que é essa coisa mais imaginária, ele passa para o logos, que é o pensamento traduzido em palavra no verbo. Isso, muito Que bem. aí ele disse, eu ainda estou examinando isso, mas ele diz que isso seria o ponto de início de uma ocidentalização. Você É, ocidentalização eu acho que é um pouco forçado, de certo modo, mas a velocidade ocidental de Logos é evidente. No Ocidente, o Logos cresce muito mais rápido que no Oriente. Uhum. É,
para um efeito compensatório, como nós vamos ver. Então, o Ocidente é extrovertido e consumista, não é? E o Oriente é introvertido. Ah, todos os chineses são introvertidos? Não, é o Oriente. E os extrovertidos, como a gente vê, existem e fazem uma pressão, como aqui é ao contrário. Uma peça importante na leitura de mundo hoje. Não sou otimista, eu estou olhando a teoria e vendo que o sistema está conduzindo para uma transição que não sei, não cabe aqui agora, né? Não sei como expor, mas é isso, né? Que quando o anjo dá a chave para o Epimeteu, ele diz: você continua nessa obediência. Os meus filhos são herdeiros, daquilo que já é, daquilo que já está. E aí nós agora vamos lá para o outro lado. Então, se vocês entenderam, se o Epimeteu está aqui, com todas essas disposições extrovertidas, de manter o Logos, de festejar a prosperidade, né, de ficar, então, cada vez mais rico, é, em cima daquilo que já está. Então, o Prometeu está lá, triste, rancoroso, com raiva do mundo, criança, né, que se esconde dentro do quarto, não quero sair, né, eu quero ficar jogando meu videogame, não quero porcaria nenhuma. Então, o Prometeu está lá dizendo: não quero saber do mundo lá fora. Até essas considerações ficam claras, né, pessoal, nas respostas emocionais, de uma frustração dos dois tipos. O tipo extrovertido, entristecido, vai para a balada, né? Vai para o álcool, vai para as drogas. Não, não que o outro também não vá, mas ele vai para a balada. E o tipo introvertido fica escutando música triste no quarto, no escuro. Então é essa cena agora que nós vamos ver o Prometeu, né? Ele triste no quarto, quer dizer, sozinho, enquanto o Epimeteu está lá festejando, tal, ele está aqui, sozinho, entristecido, raivoso, rancoroso. Mas eis que, né, no terror da noite, conforme a noite vai chegando, é mais ou menos, o filho pródigo não é o filho mais velho, né? Sim, Não, é não é. como o Prometeu e Epimeteu, um fazendo um papel e o outro, numa equivalência guardada às devidas proporções. É, né, então, eles são psicodinâmicos. É, eles podem inverter. O introvertido pode ser o primeiro filho, Uhum. o extrovertido pode ser o outro, né? Que Como. são as forças psicológicas em nós que faz o Sim, movimento, né? exatamente. Então, nós estamos caracterizando aqui o Prometeu, o Spitzer faz isso muito bem, como alguém que se fecha no seu mundo. Que não vai para o mundo, que digere a sua tristeza, né, traído, ninguém me ouve, né, eu estou dizendo que isso não vai dar certo, mas as pessoas acham que vai dar certo. E aparece, então, naquele instante, a deusa, não é? Ou seja, a alma, o aspecto feminino da psique. É, que diz então a ele: estou encantada com a sua devoção, puxa, né, como você se dedica a mim. E ele diz: mas você é tudo, é a minha vida, é o meu amor. Ele vai conduzir nessa linha.
E aí, da mesma maneira, então, que um vive esse todo, ele está ali para dentro. Veja que tanto o anjo de Deus ali é uma personificação eh, do movimento, né, exterior, eh, como uma espécie de Hermes, né? E vai ser assim como uma espécie ai caramba, de psicopompo. Ah, os deuses disseram, como aí em Marduk, os deuses disseram, vamos fazer assim. E fazendo assim, tudo vai dar certo. Então eu sou um representante que personifica, e nós fazemos isso exatamente agora, nós personificamos, por exemplo, nos filmes. Então a gente se projeta num personagem de um filme e vive infinitamente assistindo aquele filme, qualquer que seja ele, a nós mesmos, na personificação do herói, qualquer que seja a conduta dele, extrovertida ou introvertida. Nesse caso, é assim que nós vamos pensar, né, a nossa conversa interior com um ente exterior, incluindo nas personificações projetadas todas as nossas relações. No sentido, pessoal, de que eu projeto no extrovertido aquela atitude que me deixa rancoroso, né? Aquele, aquele mundo que eu não posso viver. E vice-versa. Eu já trouxe para alguns o meu cliente que quer ficar no sítio, quietinho lá, de braço cruzado, né, olhando o pôr do sol, e a esposa dele quer ir para resort, praia, eu quero comprar um terreno na praia, então eu quero viver, tomar champanhe, bababá. E eu falo para ele, bom, você tem ainda 7 meses no ano, são 7 resorts, escolhe aqueles que você quer. E ele diz, não, eu quero resort nenhum, quero ficar no meu sítio. Eu falo, não, você não quer. Né? Porque, entendam, por que ele não quer ficar no sítio? Porque ele é guardião, mas isso está na rota do que nós estamos falando aqui. Porque ele é guardião das potências. Ele estoca recursos e quer manter a situação do jeito que é, enquanto, né, que ela quer que ele consuma todos os recursos eh, para o deleite, entre aspas, dela. Essa tensão em que o introvertido está aqui querendo ficar na floresta, né? Querendo ficar no seu quarto jogando videogame, contrasta com o outro lado que quer ir para a balada, que quer ter o carro do ano. É, pessoal, é, entende o que são então as projeções e como elas operam o ser humano nas linhas, né, nos roteiros opostos e ao mesmo tempo complementares, né? Porque se pudesse e não pode, é, e a gente usa isso na análise, como nesse caso, se uma pessoa foi muito para um lado, a outra foi muito para o outro. É por projeção compensatória. E as tristezas estão dos dois lados. Claro que o lado extrovertido tem uma fugacidade de prazer, seja em aplicativo, seja no consumo. Ah, eu quero mais isso e mais aquilo. É, não porque ele é perdulário em si,
Eu posso defini-lo assim, mas ele não é porque ele é porque está. E tem uma função para isso. Achar esse equilíbrio é o projeto do Epimeteu e Prometeu. Nesse livro, mas em tantos outros, quando as projeções de prometeicos e epimeteicos se colocam como complementares e compensatórias. Porque eu estou conduzindo aqui as nossas reflexões para uma outra angústia que se desenvolve agora no Prometeu. Agora ele está festejando ali o aspecto de vínculo com a deusa do inconsciente, o próprio inconsciente. O indivíduo, percebam, que está a favor do inconsciente desse lado, tem uma equivalência do outro que está ligado ao Deus do Logos. E as pessoas não sabem disso. Por isso que eu digo, não dá para julgar o outro, qualquer que seja o outro. É, Aqui, é, como é um vídeo que fica, eu ainda não tenho exemplos nomeados, né, para mostrar como uma determinada pessoa sofre inversamente, mas com a mesma dor que a outra que parece que é mais feliz. E o único jeito de ajustar isso projetivamente é dentro das relações afetivas mesmo, é dentro dos casamentos, das relações com uma outra pessoa na posição inversa. É onde as tensões vão se ajustando, como nós vamos ver. Por que eu estou dizendo tudo isso, então? Vamos lá. Aí, então, lá, o Prometeu, então, faz juras de amor para o inconsciente. é, eu me regozijo, né, de saber o que você não sabe, né? Diz um cliente que diz: eu vou em algumas reuniões, eu também digo isso, e naquelas reuniões, aquelas pessoas ficam falando de política, futebol, e ninguém fala do que eu quero falar. Então é um introvertido ali dizendo: eu me calo diante de tanta superficialidade. E o próprio indivíduo, né, introvertido, quando vai dar um palpite, é patético, do ponto de vista extrovertido. Todo mundo olha para ele assim: não entendi nada do que você falou. Eu estou respeitando o horário, que não pode falar coisas. Tipo, entendi porra nenhuma do que você está dizendo. Então fica um silêncio no ar, e todo mundo volta a falar de futebol. Blá, 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 blá. É, e então o indivíduo fica na mesma posição. É aí que as pessoas não entendem que a pessoa, o que esse indivíduo introvertido fez um acordo com essa deusa, e não consegue dizer para os outros aquilo que os outros ainda não querem ouvir. Nós vamos ver essa tensão em andamento, né? Consciente então disso, a própria deusa diz: eu te avisei, né? Se você viesse para o meu lado, você perderia Esas e Hades em meu nome. E, e Esas e Hades, se vocês estão entendendo bem aqui, são as disposições para esse consumo compensatório, que é que quando chega nessa hora, pessoal, eu fico aqui querendo mostrar para vocês que nenhum dos lados está certo ou errado. É, não importa se aquela pessoa, eu posso dizer nas minhas interpretações, nas análises ou nas aulas, que porque alguém tem 8 carros, é porque alguém coleciona relógios,
A minha pergunta não é uma crítica, é uma pergunta que estimula a reflexão. É mesmo, não é porque eu faço isso. A pessoa vai dizer, ah, mas é porque eu gosto, é o meu prazer. Sim, é o seu prazer. Mas qual é a funcionalidade? Você parou para pensar que você é possuído por essa necessidade? E que antes de uma crítica, isso deve ter algum tipo de funcionalidade. Então, por que que o Prometeu vai fazer um acordo com a alma, sem perceber que a alma é o inconsciente? É, E como o aspecto inconsciente é mais feminino do ponto de vista nutritivo, toda a nutrição do sistema está aqui no inconsciente. O que se apresenta na construção do Logos é um desenvolvimento desse gotejamento eh, dos valores do inconsciente, adaptando o ser humano cada vez mais a essa compreensão cada vez mais complexa. É, Aí então a alma diz: Bom, agora eu vou embora. E ele, por favor, não vá. Essa cena é muito legal porque ele diz: Fique mais um pouco, né? A sua presença me encanta. E ela se volta para ele e diz: Está bem, então. Mas, esse é o ponto do nosso encontro. Mas eu soube que você tem dois animais de estimação, um leão e um cachorro. Então eu quero que você mate todos os filhotes, dos dois. Né? E ele fica olhando como quem diz: Puxa, né, que pedido estranho. Mas como ela é então a alma, ele diz: Tá bem, eu vou obedecer-te. E ela diz: Isso, você é um fiel parceiro da vida. E aí ela vai-se embora de novo e ele lamenta e pede para ela não ir de novo. E ela diz: Veja, você vai subir e descer montanhas, e eu voltarei. E puf, desaparece. Né? Ato contínuo, ele vai lá para a casa dele, se aproxima, o cachorro vem lambendo a mão, vem abanando o rabo. Nossa, como você está feliz! Vocês falaram de mim? Vocês falaram de mim? Parece o burrico do, do ai caramba, do desenho Shrek. Isso, obrigado. É, Você não me desconcentro aqui. Então, ele diz: Sim, falamos, mas não acho que vai ser bom para você. E ele vai lá e começa a matar todos os filhotes do cão. E o cão então diz: Você pode deixar um último filhote? E ele diz: Acho que diante de um pedido tão comovente, eu posso deixar sim. E ele deixa um filhote para o cão. Depois ele se dirige para o lugar do leão, que faz a mesma festa, faz a mesma pergunta, e ele começa a matar os filhotes do leão. E o leão fica furioso, não fica, não fica suave, ele fica furioso. E ele diz: Você também quer que eu separe um filhote? Ele pega o último filhote, o próprio leão, e estraçalha o último filhote. Aqui não vamos ter compaixão. Se você vai fazer isso até o final. Eu mesmo mato o meu filhote. Que cena é essa, né, pessoal? Essa é uma cena muito potente no livro, porque as pessoas que leem vão dizer: Mas para que serve? Para que serve esse teatro?
Então, tudo o que eu montei até agora é uma leitura, né, da personificação. Como eu vou personificar as minhas emoções? É, então, essa personificação, ela atinge todas as regras, todas as peças da nossa vida, arquetipicamente falando. Nós sempre vamos personificar. Vamos personificar o mal, vamos personificar o bem, vamos personificar o, o desvalorizado, né, ou o valorizado. É, tudo é um grande movimento de personificação. É aí que o Jung, ao entender esse processo, começa a compreender que nós projetamos sempre tudo. E como eu estou tentando sugerir aqui, pessoal, então a construção da relação do ser humano com o mundo é sempre tonalizada pelo interior dele, sempre registrando aquilo que no exterior o afeta. Mas por que Spitzer vai usar um leão e um cão? E qual é a natureza dessa crueldade? Então nós temos que ir na direção da personificação, não da literalização. Bom, sendo assim, o que é o leão? Então, nós sabemos também que os aspectos solares da psique se projetam no próprio Sol, por um motivo energético mesmo, é, sem usar nenhuma informação aqui de física, mas já insinuando, claro. E tudo aquilo que é dourado, como a gente vê lá no Epimeteu, é uma representação solar. É assim como se eu tivesse uma potência solar naquele instante. Mas essa potência solar para o Prometeu, na forma de um leão, é, é inegociável. Ele mesmo não vai ter filho solar nenhum seu. Então, não vem com essa história, não. De dentro de você não surgirá algo que se transforme num conhecimento solar. A própria alma diz isso. Se você for fiel a mim, você não terá esas e Hades. É, né? Ah, na vida do cotidiano, a gente assiste isso, pessoal. Tanto de um lado quanto do outro. Na terapia, é um debate muito fervoroso entre, né, aqueles que querem se manter e não podem. Pessoal, não dá de um lado ou do outro. Em algum momento, né, o sistema personalizado se projeta e o meu inimigo é cada vez mais cruel na minha direção. É só a gente ver aí as tensões no mundo. Elas não são tensões literais, apesar de parecerem, né? Apesar de você olhar e falar, nossa, a guerra aqui, autoritarismo lá, papapá. Não, né? Tudo isso está dentro de cada um de nós, como nós personalizamos, personificamos essas emoções no outro. Acalmar, então, essas personificações só com uma consciência maior, que registra isso. E no caso, então, do leão, que agora está furioso, vingativo, né? Vingativo. Oi, Pessoal, Marcos. oi, Alamir.
Ô Marcos, quando você fala da personificação Personificação. Uhum. do outro, Hum. exclusivamente eu também estou me Sim, sim, despersonalizando. Não, não é eu bem estou me assim. des... Não. Ah, tá. Você é É que eu me atrapalhei um pouco. Não, você é personificado pelo outro também. Porque é um complemento, percebe? Olha que interessante. O leão representa o próprio Epimeteu. Dentro do Prometeu é que ele está em conflito lá com o Epimeteu. O Epimeteu é que é solar. Prometeu está na floresta, no inconsciente, no mundo da natureza, no mundo nutritivo do vir a ser. Ele é uma semente, e Epimeteu já é uma árvore que está lá dando seus frutos, aplaudido pela multidão. Então veja que a personificação ela está nesse viés contrário, né, de mão dupla. Não que eles saibam nesse momento que cada um quer ir na direção oposta e nós vamos montar esse sistema psicodinâmico. Ah, então aquele que tem todo aquele dinheiro, que precisa de mais dinheiro, de mais poder, então ele quer parar com isso? Quer. E não quer porque ele é, não quer porque ele é do mal ou do bem. Ele quer por conta disso, por conta da psicodinâmica, por conta de como ele tem uma consciência de mundo e como essa consciência de mundo se torna o quarto dos filhos que eu tenho que manter, essa continuidade do que é, né, que nunca vai dar prazer, né, porque não pode, não é essa a ideia, entende? Não é essa a ideia para o extrovertido, que ele tenha um prazer finalista. Ele tem um prazer fugaz para que ele mantenha o consumo e as dinâmicas. Então, nunca fecha a conta como a esposa do meu cliente que quer ir para todos os resorts do mundo, comprar um terreno em todas as praias do Brasil, isso se ela não encontrar outras em outros lugares. Então, é um desejo em falta, insolúvel racionalmente. Né? E percebo, e o meu cliente sentado lá, balançando a cadeira no sítio, né, diz: Ah, não vou sair daqui. Veja, uma atitude prometeica, né? Não quero saber de lugar nenhum mais, eu estou aqui, é, associado com a minha deusa. Entende? A personificação no livro sugere que eu escolho um personagem, também como eu disse agora, num filme eu escolho um personagem e ele me representa, né? Como uma criança que assiste o mesmo desenho 52 vezes. Assim, é, Pequena Sereia, por exemplo, né, que sabe até as músicas, que sabe as falas. É, por que uma pessoa, né, faria isso? Porque oi? Eu tô brincando. Eu falei, Ah! Não, foi só um exemplo, por quê? Camila. Ah, Só tinha essa fita VHF. é uma maneira de você justificar, né? É, coincidentemente, a minha sobrinha assistia a Pequena Sereia 52 vezes. É só uma coincidência. Então a gente assiste isso porque a nossa história está ali,
literal, né, como vocês veem, ela não é uma sereia e nem pequena. Mas a história dela está no desenho. Da mesma maneira que tudo que nós fazemos está personificado. Até os desejos impróprios, que não são morais, vejam, não podem ser crivados como proibitivos em si. Então tem uma outra estrutura por trás das proibições. Tem uma dinâmica que estimula ou reprime. E como vocês estão, não sei se vai ficando claro, né, que estimular ou reprimir implica na velocidade da instalação do logos. Se você aumenta um lado, né, o outro compensa do outro. Dá quase para dizer que é, não sei como é que vocês vão entender isso, que existe então algumas guerras aí. E algumas pessoas vão dizer que horrível, eu incluso. Como é que a humanidade ainda faz isso? Veja, a personificação, eu estou vendo uma guerra, mas sou eu que causo a guerra. Não é o extrovertido. Sou eu quem tem que ficar, enquanto introvertido, escandalizado com isso. Nossa, que horrível essa guerra. Porque é isso que o introvertido precisa fazer. É, Porque é ele quem quer que. Vejam, né? Prometeu, Epimeteu, prometeu aqui querendo que se ferre lá. Eu vou matar todos os filhotes do leão. Então nada de dentro de mim vai vir à luz, nada. E é como se eu dissesse, tá vendo? Tá vendo? Vocês não quiseram Epimeteu? Agora colhe. Fica com essa porra aí. Claro que não é assim, pessoal. Senão eu não estaria dando esse trecho aqui do livro que é bem simbólico. Por que não é assim? Porque tem um cachorro. E por que então o cachorro pediu, deixe-me um filhote? Como entender esse fenômeno? O cachorro é um dos símbolos arquetípicos mais potentes do panteão. Então, tecnicamente, diz algumas linhas que o cachorro só sobreviveu, que ele não é exatamente um bom caçador, não tem dentes muito grandes, não tem corrida suficiente, não tem força, mesmo que seja um pitbull, nem se compara com um leão, com, nem com a força da mordida. Então, o cachorro sobrevive porque produz ocitocina. O ser humano, então, amolece e diz: Ah, que bonitinho! E o cachorro, então, sobreviveu porque ele o que amolece o ser humano. Ele oferece, entende, pessoal? Personificação. Eu personifico o cão. Ele me faz entrar em contato com uma emoção que eu preciso desenvolver. Se eu tirar o cachorro, se eu sumir com ele, eu não acho aquela emoção que ele produz. É personificação, eu preciso dele. O ser humano, então, precisa do cão como uma experiência de fidelidade.
Como é isso? Como é essa experiência de fidelidade? Vocês entenderam que se dependesse, né, de cada um dos tipos, se depender do Epimeteu, vai chegar uma hora que eu não tenho mais ideia do que fazer. Eu sempre brinco, se todo mundo fosse extrovertido, o mundo teria um suicídio em massa. A vida ficaria completamente sem graça. Já tenho todos os carros que fabricam, né? Já comi todos os sorvetes que fabricaram, já tenho 10 bolsas de cada. Ah, que vida sem graça, porque o meu motivo de existir é consumir o novo. E se não tem novo, morri. Aí tem É, aquela historinha que eu contei que precede a Torá, que está em algum lugar, eu ainda não achei, que o que falta para um ser onisciente, onipotente, onipresente é limite. Se você não impõe limite, é exatamente isso que você está falando. sim, Porque aí tudo que era para experimentar, eu já experimentei. Tudo isso. que era para saber, eu já sei. Então, não, para quê então? O que que eu vou narrar? Não é? E é aí que entra, entende? O Prometeu vai dizer: ah, quem cria coisas novas sou eu, vocês que se lasquem aí. Mas se todo mundo fosse introvertido, não saía nem da Terra. Tá? A espécie humana já teria desaparecido no primeiro século. Entende por que eles se completam? Né? Porque um quer consumir, mas o outro precisa criar o que se consome. Um não vive sem o outro. E aí vai se deslocar que nem uma espécie de uma janela de Overton. Então, mais extrovertido, tudo para. O extrovertido extremo é o sem limite nenhum, e o introvertido extremo é o limite completo. E aí você desloca ali, É essa mais, força mais, psicológica vai operar dentro do indivíduo. não, não, exatamente o que eu estou sugerindo é a fronteira mesmo, é o sujeito barrado do Lacan mesmo, né? É a fronteira, né? Eu preciso chegar nessa fronteira, de um lado e do outro. O limite é quando eu percebo que o que eu quero já não quero mais. E não tem como eu querer um novo, né, se o novo não se apresenta. O extrovertido não inventa, ele investe no novo, mas não inventa o novo. Então, entende? O limite chega, se fosse possível, porque não é, né, senão, insisto, já tinha desaparecido a espécie humana. Então, não existe um momento em que se esgota um dos lados. Como vocês veem aí, o cachorro é um é quem mantém a emoção de fidelidade à vida do Prometeu. Não é o cachorro em si, mas é o cachorro como um símbolo arquetípico do Prometeu. O Prometeu não vai poder. Oi, Cris. O Marcos, e no caso do Epimeteu, então seria o vínculo com o novo. Ele não sabe, né, esse vínculo com o mundo interior de forma indireta, por mais que ele não acesse o novo, ele só consuma o Isso. novo, ele tem um pacto, o equivalente do cachorro seria esse. Isso, na forma das crianças que ele prende. Então o anjo diz: não deixem que elas morram, elas vão ficar aí para sempre. Não pode. É, Ou aquele ditado, né? O avô constrói, o filho mantém e o neto destrói. Tem que destruir, né? Não importa se é um reino, uma empresa, um conceito, tem que destruir. Porque o neto não pode ser esse filho guardado. É, Aí, na continuação aqui do livro, nós vamos ver como é que esse sistema vai se organizando para tal.
Mas nesse instante, né, o Prometeu abriu, não foi tão fiel à alma. Ela mandou matar tudo. Aí o cachorro falou: Ó, mas aí me deixa um cachorrinho aí. E aí ele ficou mole. Enquanto, né, que o aspecto extrovertido dele diz: não, 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 não. Não vai sobrar nada aqui, não. Você não vai ter nenhum desejo de extroversão. Você vai ficar com esse sapato, é, vai ler o mesmo livro, não vai ter nada novo para você. É, Mas e, se não é o cachorro comovente, diga, Cris. assim, é que eu notei que a transgressão, né, do Prometeu, ela é de certa forma consciente, né? Já de não obedecer completamente à alma, ele faz isso de forma consciente. Ele sabe que ele está descumprindo o pedido integralmente. Mas já Ainda não. Não, é, nessa hora ainda não. Nessa hora ele é comovido arquetipicamente pelo hum, cão, que é um símbolo instintivo da personalidade, não é consciente. Ainda nesse não. momento ele não tem noção do peso do que ele não está vivendo a emoção de estar descumprindo o pedido. Entendi. Isso. É, então ele o faz porque esse é o papel arquetípico do cão. Hum. Você não entende o que eu disse agora há pouco? Que é um introvertido que precisa se emocionar com a guerra, né? Porque o introvertido, como o Prometeu sugere, não é? Ele diz: dane-se, se lasquem aí. Tá vendo? Tá vendo? Não, não elegeu esse cara? Agora paga, ué. Agora, né, fica com essa bucha aí pra você. Mas não, a consciência que nós desenvolvemos com os clientes é que ele faça o contrário, né? Que ele não queira o inimigo, né? E o cão, ele faz isso, ele fala de confiança, principalmente, de fidelidade. E fidelidade aí não significa que o cão é fiel ao seu dono como projeção. Fidelidade vem de fiel, que quer dizer aquele eixo da balança que estabiliza. Eu tenho que ir na direção da estabilidade, da fidelidade. E confiança vem na direção, né, essa companhia, essa confiança vem na mesma direção sugerida. Se eu não tiver um cachorro, eu entro em contato com uma insensibilidade. É, Mas, tem o símbolo do gato que não está na nossa pauta hoje. Ah, Oi, peraí, Vera. é, Peraí, só um minutinho, Ademir. claro, Então, assim, a gente pode pensar que, enquanto extrovertidos, são todos os governantes políticos Hum, e o coletivo seríamos nós, o povo, para atuar para mudança, né, e equilibrando essas duas funções. Não, 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 se trata de uma tendência específica. Se trata. É paradoxal, como eu estou dizendo, né? Você tem políticos, governantes de esquerda ou de direita, extrovertidos ou introvertidos, para que você tenha esse sistema, senão quem decide? Alguém tem que decidir. Na Grécia Antiga era por sorteio. Tinha lá, sei lá, a cesta, né? Aí abria Zezinho! Aí todo mundo, puto, Zezinho não. Ah, meu Deus do céu. Mas como era assim, o Zezinho governaria por 6 meses. E faria um monte de coisas que os outros diziam. Falei para não deixar o Zezinho, rasga esse papel do Zezinho, nunca mais põe aí dentro.
Mas o Zezinho era um introvertido, né, que estragaria todo o processo dos interesses dos extrovertidos. Então, ele faria confusão no sistema. Por Mas isso o que que durava parece só 6 meses, né? é o que parece que está acontecendo hoje no coletivo, né? Por conta da gente olhar esse mundo caótico, essa, né, querendo esse consumismo, poder pelo poder, né? Então, eu pessoalmente olho assim, se a gente for olhar todo o sistema atuando, né? E os extrovertidos aí com outros movimentos, mas não inseridos num poder maior, como você disse no início, né? O extrovertido, ele é o rei, né? Sim. Ele, então, comparando com hoje os governantes, a maioria, eles parecem querer o poder pelo poder e tá longe de né, de um equilíbrio. Eu, Parecem, parece parece. chegando, né? Eu acho que está no auge para que aconteça alguma coisa vindo de outro lado, né? Do extrovertido que precisa equilibrar. Por isso que você diz que o extrovertido que causa esse caos todo, né? Por não se Não, estou colocar. dizendo ao contrário. Estou dizendo que é o introvertido que torce Não, pela bagunça. sim, sim, é isso que eu quis dizer. Eu falei ao contrário, que é o É, introvertido que faz isso por não querer participar, né? não, Essa, ao contrário, né? Para ele, porque o Prometeu nesse instante, ele já se sentiu culpado. Veja, quando o cachorro diz, deixe um filhotinho, já pegou o Prometeu ali, já tem um vírus em andamento. Porque se ele não sentir culpa daquilo que ele cometeu, na disposição, eu posso dar exemplos que não vai caber hoje, mas o introvertido precisa se sentir culpado por aquilo que aconteceu com o extrovertido. E vice-versa, e vice-versa. Porque a culpa, então, ela se instala como a fronteira da ação, né? Estava discutindo só para contextualizar com uma cliente que diz assim: são 3 irmãs, e uma diz: Olha, eh, pede para minha irmã, a outra que ia visitá-la, me ligar. Aí as duas outras irmãs se encontraram e ela falou: Olha, você não vai ligar para a outra? Ah, não estou com vontade não, foi embora. E a outra, então, aquela que pediu para me ligar, ligou dizendo: Ela está aí? E ela diz: Desculpa, mas ela foi embora. E eu falo: Mas aonde encaixa essa desculpa? Não foi você que decidiu, você deu o recado, a outra não quis, e você pede desculpa? Ela falou: Não é mesmo? Eu não fiz nada, eu fiz toda a minha parte, mas eu peço desculpa. Né? Desculpa pelo quê? Dentro desse momento em que o cão seduz o Prometeu. Desculpa porque ela aprecia a briga das duas. Né? Então aquilo aconteceu de um jeito que ela tinha que se desculpar pelo prazer que ela sentiu que as duas estão brigando. Né? E ela chegou nessa consciência. Ela diz: Caramba, então eu sou a boazinha da família de, né, que quer o mal? Fala: Não, você não quer o mal, mas não é bem assim.
Mas a sua desculpa, ela entra exatamente no ponto em que você quer deixar de ser a bonitinha. Porque se você for aquela que se sacrificou para aquelas malvadas das minhas irmãs, então você quer que. É isso que eu falei, você quer que a coisa fique ruim. Enquanto o outro for mal, eu sou o bem, né? É. Eu sou a vítima, né, dessas pessoas. Eu não, eu sou aquela que sofre, aquela pessoa que está aqui não podendo viver a minha vida, porque uma quer vir na minha casa, a outra também quer vir na minha casa. E aí, entende? Eu falei, então, não queira mais que elas venham para sua casa. Mas ela pode sugerir, como sugeriu, nossa, mas não seria cruel? Não, né? Cruel é você achar que você não é cruel. Entende? O cão aí na história do Prometeu, ele deixa um espaço de arrependimento, ele deixa uma culpa por obedecer à alma em andamento. Alamir, você ia perguntar? Alamir? Hum, tá bom. Então, quando acender a luzinha do Alamir, a gente chama o Alamir. É, então, essa questão que eu estou trazendo aqui são os próximos capítulos. Né? Nos próximos capítulos, nós vamos ver a relação do Epimeteu com as crianças e com o poder, e a relação do Prometeu com o cachorro e o leão, e o seu compromisso com a alma. Como vocês vão ver, que isso é que é fantástico, quanto mais a pessoa se entrega conscientemente, né, o sistema vai se organizando. Não, não que ele não vá, ele sempre vai. Mas quando a gente se conscientiza disso, percebe que, na minha visão não otimista, né, mas para mim coerente, é que o sistema diminui as distâncias entre aquilo que se rejuvenesce e aquilo que envelhece. É, então, eu preciso querer a guerra para descobrir um submarino, um enigma, um avião que vira de ponta cabeça no ar, uma bomba de essa que o Irã jogou, que perturba a orientação das pessoas, uma bomba de explosão eletromagnética. Então, eu preciso então querer a guerra para solucionar o fim da guerra? A frase, se vis pacem para bellum. Se quer paz, se prepare para a guerra. É, mas a guerra tem que existir, né, para que a tecnologia aumente. Sempre foi assim. A espada de bronze quebrava, mas a espada de ferro não. O arco, né, de flecha, o arco curto, matava a infantaria, mas não a cavalaria. E assim, sempre. É, Gaspar, não Oi. só a tecnologia é um epifenômeno da guerra, como uma nova ética, Sim, né? A partir do escândalo provocado por aquele episódio. sim, sim, sim. O fim da Primeira Guerra Mundial eliminou 90% dos nobres do planeta. Acabaram os reis.
E o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma ética na forma. Para mim, a Segunda Guerra Mundial e o movimento das mulheres no mundo tem uma relação íntima. Como nós vamos ver. Não é que as mulheres começaram a trabalhar e sair do clichê anterior, mas é por isso. É, mas isso a gente vai assistindo nos próximos encontros na aula 4. Agradeço a presença de todos. E continuamos. Esses vídeos vão estar, eu espero, não sei quantos vídeos vão ser. Deixa eu ver. Eu estou na página 78. Então faltam 4 vezes. Deve dar 16 aulas, então. Cara, Então, não. estrategistas e lançadores de qualidade, o mercado é muito carente. Obrigado pela informação do mercado carente, Clóvis. É bem sintomático isso. Você vai conseguir muitos experts bons. E você vai lançar essa galera que vai parar muito. Graças a todos. Eu Tinha vindo participar do mercado carente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a Tchau, todos gente. aí. Nos Obrigada, vemos Marta. em breve. Tchau, tchau. Tchau, 87. Tchau, pessoal. Dante, arrivederci. Alamir, você tem direito a uma pergunta. Alô, alô? Desculpa, Marcos. É que o meu telefone aqui acabou a bateria, sei correndo pelo carregador, mas quando eu voltei já estava encerrando a palestra. Mas deixa a pergunta para a próxima aula, não tem problema nenhum. Maravilha. Então, ficarei aqui aguardando ansiosamente pela sua questão. Eu vou pegar, inclusive, o gancho da Vera, que foi muito interessante, que ela respondeu alguma parte das minhas perguntas com o seu auxílio. Mas ainda sobrou um negocinho, mas aí na aula que vem a gente conversa. Só não rega que ele cresce. É claro. Um abraço, querido. Tchau, Cris, bom final de semana. você também, querido. Um beijo para a família.